Olá, sejam bem-vindos ao Engitalk, o podcast que mergulha no universo da engenharia. Essa é uma iniciativa entre o CREA Minas Gerais e o INEA. E hoje nós trazemos aqui mais um tema muito importante. Vamos falar sobre licenciamento ambiental. E para tratar desse assunto, temos aqui uma autoridade no assunto, que é o professor e doutor Marcos Magalhães. Professor, seja bem-vindo. Estamos muito felizes com sua presença. Queria que o senhor se apresentasse para a gente. Primeiro, agradecer o convite, estou assim muito honrado. E em relação ao meu currículo, eu sou natural da Bahia, lá da região de Ilhéus. Vim muito cedo aqui para Minas Gerais, para Viçosa, da qual eu tive o privilégio de ter toda a minha formação, da graduação, do mestrado e do doutorado. Inicialmente, lá na Bahia, eu fiz o curso técnico em agropecuária. Na Federal de Viçosa, eu fiz o curso de engenharia agronômica. Retornei à Bahia e fiz especialização em desenvolvimento e gestões ambientais. Retorno a Viçosa e lá começo a trabalhar com resíduos. Durante aproximadamente 15 anos eu trabalhei com o professor Dr. Tinoco, que é o pai da área da compostagem, da qual nós tivemos a oportunidade de fazermos 300 projetos de usinas de triagem e compostagem. A partir daí eu comecei a me consolidar nesta área. E, ao entrar no mestrado, o meu mestrado na engenharia agrícola foi na área de manejo e tratamento de resíduos. Então, ao longo desses quase 35 anos, eu tenho trabalhado na área de resíduos, não só feito planos diretores, plano de gestão, licenciamento ambiental de aterros e de usinas, recuperações de áreas degradadas dentro dessa linha. No doutorado, eu dei continuidade também na área de resíduos, só que dessa vez resíduo líquido. Fiz o doutorado na área de recursos hídricos, voltado para tratamento de água residuária, de sonocultura, de bovinocultura, de laticínios, água de afluentes domiciliares. Então, tenho me especializado, publicado, orientado alunos, pesquisas na área de resíduo sólido e líquido. Esse é o meu trabalho ao longo dessas mais de 3 décadas. Vixe, tem bagagem. Sou pesquisador, faço parte do grupo de pesquisa na Federal de Viçosa e tenho o privilégio também de ser professor aqui da FUNEC já há aproximadamente 25 anos. Dou aula nos cursos técnicos, dou aula na graduação, nos cursos de engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária e na pós-graduação. Então, assim, para mim é um privilégio toda essa vivência, porque a gente vai ensinando, mas também aprende muito. Além disso, além dessas instituições que eu falo que eu tenho esse vínculo, sou professor convidado de algumas instituições. A exemplo dos IFES do Espírito Santo, de Ibatiba e de Santa Teresa. Sou professor convidado lá no Peru, na Universidade de Trujillo, lá na pós-graduação, no programa de pós-graduação. Sou professor convidado na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre Ilhéus e Itabuna, da qual até ministrei uma disciplina chamada Avaliação de Impactos Ambientais. Então, essa tem sido a minha vivência ao longo desses anos. Com certeza vai ter muito conteúdo para nós explorarmos hoje aqui, né, Tiago? Vou apresentar a vocês o Tiago, que é o vice-presidente do CREA. Do INEA. Não, falei errado. Do INEA e inspetor do CREA. Vocês já se conhecem, né? Mas a gente está apresentando aqui para os nossos telespectadores, para a nossa audiência. Legal, Fernando. É bom estar sempre aqui e bater esse papo com a turma é sempre bom. Magalhães, queria te agradecer, professor, por estar com a gente, ter essa experiência sua explanada aqui junto com a gente, porque é sempre importante. Eu já trabalhei com licenciamento ambiental, já tentei encontrar esse ramo e acho que tem muita coisa para a gente poder conversar aí. Obrigado por aceitar o desafio, obrigado você que está assistindo a gente mais uma vez. O INEA tem essa iniciativa com recurso, com fomento do CREA, então o CREA está aqui, né? Às vezes o pessoal reclama que o CREA não faz nada e tal pelo profissional. Nós estamos aqui fazendo pelo profissional, para a informação poder chegar para todo mundo. E trazendo informação para todos, né? Sim. Exatamente. Show. Professor, deixa eu começar aqui. Eu, como leiga no assunto, eu queria que você explicasse para a gente e também para quem está nos assistindo, o que é, afinal, um licenciamento ambiental? Bem, antes de eu entrar nesse tema, eu gostaria de dizer que eu me sinto um cidadão privilegiado e um grande devedor à sociedade brasileira. Por que estou dizendo isso? Minha formação toda é em escola pública, do maternal ao doutorado.
eu recebi dinheiro do contribuinte que investiu na minha formação, porque desde os meus primórdios, desde o meu maternal até o último grau da instituição de ensino, eu estudei em escola pública, recebi bolsa da CAPES para o mestrado, doutorado. Então, assim, eu tenho uma dívida com o meu país. Independente da questão ideológica, de credo ou de qualquer outro cunho, eu devo ao meu país e pretendo, até o último dia de minha vida, contribuir para efetivamente não apenas encontrar ou identificar problemas, mas também contribuir com soluções desses problemas. O primeiro ponto é esse. Então, vim aqui participar, acho que é um dever de ofício, nós profissionais estarmos aqui contribuindo. Segundo, por ser uma iniciativa do CREA, eu como um profissional inscrito no CREA, também quero fortalecer minha classe, a minha instituição. Terceiro, que é bíblico, né? A quem mais é dado, mais terá que ser cobrado. Eu, quando durmo todos os dias, eu faço uma reflexão se eu sou merecedor de tudo que eu tive de oportunidade. Ninguém chega em lugar nenhum se não teve muita gente por trás. Cada degrau que eu fui subindo, muitas pessoas contribuíram com a minha formação. Então, eu tenho o dever de ofício e consciência que eu também devo contribuir para a melhoria de qualidade de muitas pessoas que dependem daquilo que eu consegui acumular. Por ter sido membro do COPAN, do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais, por quase 15 anos, eu aprendi muito. Eu aprendi a política ambiental do Estado, como se articula, como se licencia. Então, estou muito confortável com esse tema. Adicionalmente, eu tive a oportunidade, na universidade, de fazer a disciplina Avaliação de Impactos, dado por um grande professor, o professor Elias, da Federal de Viçosa. Isso foi consolidando. Ao longo do tempo, eu trabalhei em muitos licenciamentos no Brasil, dentro e fora de Minas Gerais. Licenciamentos de laticínios, licenciamento de suinocultura, licenciamento de usinas de triagem, de aterro sanitário, de estação de tratamento de água. Então, a gente vai aprendendo moldes operantes. Mas, historicamente, esse movimento de licenciamento ambiental surgiu por movimentos ambientalistas final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos. Tá? Era a época dos movimentos hippies, de uma nova população reivindicando ou fazendo contraponto à questão do capital, à questão da aplicação de recursos, que muitas vezes tinha um efeito nefasto em relação ao ambiente, sem nenhum tipo, às vezes, de contrapartida. Verdade. Eis que surge, então, um advento chamado Acto 70, que é uma sigla americana, quer dizer que, a partir daquele momento, todo e qualquer empreendimento deveria passar por um crivo, que chama-se Estudo de Impactos Ambientais. Claro que, ao longo dessas décadas, isso foi sendo aperfeiçoado e foi sendo expandido. Hoje, praticamente no mundo inteiro, há essa exigência de licenciamento ambiental, em maior ou menor grau de rigidez. Particularmente no Brasil, isso com a criação de movimentos também ambientais, porque há influência de fora para dentro. Não é? Também no Brasil começou a se articular, e aí uma série de legislações foram sendo criadas. Foi criado o Ministério do Meio Ambiente. O Brasil não tinha Ministério do Meio Ambiente, e, pasme, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério relativamente novo. É isso que eu ia te perguntar, em que década que foi criado? No início dos anos 80. Sim. Tá? Só que a legislação que foi criada, ela não foi regulamentada. Então, legislação que é criada e que não é regulamentada, lei que é criada e que não é regulamentada, fica um vazio. Verdade. Não tem valor, né? Ele só passa a existir de fato e de direito pós-regulamentação. Professor, existe muito assim um mix de legislação que vem tratando de assunto ambiental, mas às vezes não é só ambiental. O Código Florestal, por exemplo, o 4771, era de 65, se eu não me engano, mas depois aí veio, né, 70 e tal, o movimento ambiental. Em 88 a gente teve a Constituição, que nela fala, né, eu acho que é parte, toda a legislação nossa parte da Constituição, e nela tem um artigo que fala, todo cidadão tem direito... Artigo 225. 225? Pronto, aí. Não lembrava o artigo, mas todo cidadão tem direito a um ambiente saudável, cita de meio ambiente, não é isso? Eu não vou lembrar o texto exato, mas... A nossa Constituição tem um capítulo sobre meio ambiente. Sim. E uma coisa importante, ela atribui a responsabilidade
ao conjunto da sociedade, não apenas a governo. Uhum. Cada um de nós temos direitos e temos deveres para com a questão ambiental. Aí veio 88, só que é o seguinte, bom, eu posso ser muito novo e não ter visto antes, mas o que eu vi, pelo menos em Minas Gerais, que foi na DN 74, que foi em 2004, tudo bem, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que era de 95 e tal, mas a regulamentação, o licenciamento ambiental, o ato administrativo de conceder uma licença ambiental e tal... Foi a partir dos anos 90. Foi em 90? A partir dos anos 90. Então, hoje, existem empreendimentos em que se exige licenciamento. Aí, antes de eu adentrar nisso, tem algo que é importante falar para vocês. Toda e qualquer atividade humana gera impacto. Conceitualmente, impacto significa transformações, modificações. Essas modificações podem ser positivas ou negativas. Já falarei um pouco à frente. Essas transformações, ser de pequena, média ou grande magnitude. O que é um impacto de grande magnitude? É algo que, por exemplo, um empreendimento como uma hidrelétrica, em que você vai inundar uma área. Então, a área a ser impactada, comparativamente a outros empreendimentos, pode ser muito grande do que, às vezes, uma pequena intervenção em uma propriedade rural. Então, magnitude, médio, tamanho e a extensão da modificação. O grau de interferência humana no ambiente. Uma intervenção pode ser positiva, negativa ou em ambas. Exemplo, ao construir uma hidrelétrica, é um pressuposto de que ele vai gerar energia, vai gerar benefícios, vai, às vezes, regularizar a questão da vazão de um curso d'água. Há uma série de vantagens. Mas também, invariavelmente, há impactos negativos. Ou seja, aquela área que outrora era utilizada para fins agrícolas vai ficar inundada. Por isso, se exige dentro do licenciamento ambiental um estudo de impacto ambiental. E isso tem metodologia, tem técnica para fazer. Tá? Algumas universidades oferecem, dentro das disciplinas, oferecem a disciplina para que os profissionais eles se qualifiquem e possam estar indo para o mercado dar suporte aos empreendedores. Pois bem, então quando você faz, ou o órgão ambiental exige que o empreendedor apresente o estudo de impacto, ele deve avaliar os 3 compartimentos, que é o compartimento físico, biótico e antrópico. O compartimento físico diz respeito ao solo, água e ar. Tudo que diz respeito a um tipo de empreendimento vai causar impacto no ar? Quais? Qual é a dimensão? Qual é a magnitude? Vai causar impacto no solo? Sim. Qual? Quais? Vai causar impacto na água? Sim. Quais? O meio biótico diz respeito à flora e à fauna. Tudo em relação à vegetação, todas as formas de vegetação e todas as formas de vida. No reino, seja reino animal ou réptil, aves, mamífero, a ectiofauna, ou seja, os peixes. Então, esse conjunto de informações devem compor o estudo de impacto ambiental. O ser humano, ele poderia entrar no meio biótico. Entretanto, ele é entendido à parte por ele ser aquele que tem um maior potencial de intervir no ambiente. Então, é o meio antrópico. Então, aí vê as relações sociais, a causa e efeito que um empreendimento pode causar sobre uma população, sobre uma comunidade. E também se estuda se aquela intervenção ela vai ficar restrita ao cunho local, regional ou a nível nacional. Exemplo, quando foi feita a transposição do Rio São Francisco para o eixo, os 2 eixos, o leste e o norte, né, que é a maior obra de engenharia do Brasil, em termos de transposição de curso d'água, foi feito todo um estudo. E aí, por ser um rio federal, que passa aí por estado de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, por isso que ele é chamado um rio de integração nacional, era necessário ouvir os vários atores sociais, os governos, e esse é um tipo de licenciamento que ele não é regido pela esfera estadual. Ele é regido pelo IBAMA, que é o órgão federal responsável pelo licenciamento ambiental de empreendimentos cujo efeito ele transcende mais de uma região ou mais de um estado. Entendi. Né? Quando o efeito ele é intrínseco de apenas de um estado, aí é o órgão ambiental do estado. No caso de Minas Gerais,
existem 3 agendas: a verde, a marrom e Azul. a verde, a marrom e a azul. A azul é tudo em relação à água. E aí existe uma agência chamada IGAM, não é? Esse IGAM é o Instituto da Água de Minas Gerais para dar as chamadas outorgas. Ou seja, outorgar significa licença de uso ou de intervenção em cursos d'água, se for o caso. No caso de uma empresa fazer alguma construção que envolva, né, uma utilização ou mesmo... Exemplo, se a CEMIG ou alguma outra instituição vá fazer um barramento ou uso de água, Isso. ele terá que submeter ao órgão ambiental a solicitação de licença. Não precisa ir longe, não. Se você furar um poço artesiano no fundo da sua casa, precisa ter autorização. Seja o uso de água superficial Entendi. ou subterrânea. Exatamente. E aí, uma obra dessa, de intervenção de construção, de intervenção de infraestrutura, seja estrada, aeroporto, hidrelétrica, aí passa pela agenda marrom, que é a FEAM. Portanto, FEAM, IGAM e IEF, Instituto Estadual de Floresta, que é a agenda verde, eles trabalham de forma sinergética, juntos, para emitir o parecer que deve ser único. Entendi. Quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa de supressão de vegetação. Neste caso, quem se manifesta é o IEF, que é a agenda verde. Você vai mexer com água. Portanto, quem se manifesta é o IGAM, por ser ele o ente da agenda azul. Sim. E por ser infraestrutura de obra, o RAFEAM. Então, o empreendedor, ele procura o órgão ambiental, apresenta lá a solicitação, tem um formulário chamado um formulário FCI, formulário de caracterização do empreendimento. É autodeclaratório. O empreendedor diz o que quer e qual é o tamanho ou o porte do empreendimento dele e qual a especificidade. Aí, o sistema libera um FOB, um formulário de orientação básica, ou seja, para cada tipo de empreendimento, há uma lista de exigências que ele deve cumprir. E, neste caso, ao apresentar ao órgão ambiental esses documentos solicitados, ele também apresenta o estudo. O grau de estudo, ele é mais detalhado conforme o potencial poluidor degradador. Entendi. Quanto maior potencial poluidor degradador, mais exigência tem um empreendimento. Existem também empreendimentos que o impacto é tão irrelevante que aí o próprio órgão ambiental ele dispensa esses estudos, não dispensa a responsabilidade, dispensa certos estudos porque sabe que aquela intervenção é de tão pequena magnitude que o órgão ambiental apenas concede o funcionamento ou a licença, mas ele não está dispensado de cumprir tudo que couber a nível da esfera federal, estadual e municipal. Professor, Ou seja, então, por menor que seja o impacto, né? Qualquer que seja o impacto, precisa todo do empreendimento, licenciamento. ele precisa você dar ciência aos órgãos ambientais. é porque você falou do órgão ambiental, por exemplo, você citou o São Francisco, IBAMA Nacional. IBAMA Nacional. Citou, né, porque pega vários estados. Aí citou também que a CEMIG, por exemplo, vai fazer uma barragem, aí nós estamos falando de nível estadual, né, são as 3 agendas lá, azul, marrom e verde. Agora, e se for muito pequenininho e estiver só dentro de Caratinga? Tem um órgão ambiental na cidade para poder fazer? Tem responsabilidade que é só do município também? Bom, a estrutura é feita da seguinte forma. A nível nacional tem o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que ela define padrões e níveis de poluição, de degradação, etc. A nível estadual tem o COPAN, Conselho de Política Ambiental. A nível municipal tem o CODEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, da qual eu tenho o orgulho de ser membro aqui de Caratinga. Eu dou a minha contribuição. Então, todo mês, pelo menos 2 vezes por mês, tem as reuniões em que os empreendedores, porque nem tudo precisa ir para a esfera estadual nem federal. Por exemplo, um corte de um barranco, um desaterro, é mais a nível local, o impacto é restrito ao município, e isso não requer que ele se submeta isso à esfera estadual ou federal. Aí isso é deliberado a nível municipal. E essas estruturas, CONAMA, COPAN e CODEMA, é uma instância paritária, consultiva e deliberativa. Ela está acima de governos. Exemplo, o fato de uma prefeitura ou governo desejar fazer uma obra, ele não está dispensado de submeter também
ao CODEMA. Se não houver o enquadramento adequado na forma da lei, o CODEMA pode votar desfavorável para aquele empreendimento não ser aprovado. E, neste caso, a palavra final é do CODEMA. Qualquer empreendedor, público ou privado, que considere que seu pleito foi contrariado e que ele não concorde, ele tem as instâncias aí legais para recorrer. Tá? Se houver uma justificativa plausível, é possível que alguma decisão seja revertida. Contudo, e voltando só para complementar a ideia inicial, quando o empreendedor, por exemplo, submete ao Estado, né, ao Conselho Estadual, que o Conselho delibera, ele recebe dos órgãos ambientais 2 pareceres. O parecer técnico, conjunto entre o IEF, GAN e IEF, e o parecer jurídico. Então, o empreendedor, para ter seu empreendimento submetido ao COPAN, que são membros eleitos por diferentes segmentos, agricultura, indústria, universidades, Ministério Público e a sociedade civil, que compõem esses órgãos, eles votam mediante parecer técnico ou jurídico. E todo empreendimento que é dado licenciamento, não necessariamente é dado só o condicionamento ou a licença sem condicionante. Por exemplo, há um empreendimento como hidrelétrica. Ele é dado licenciamento, mas às vezes tem condicionante. Exemplo, o rio, ele tem o sistema de subida de peixe para fazer a desova, a chamada piracema. Piracema, sim. Ao fazer um barramento, você obstrui a subida do rio para que ele lá na cabeceira ele possa fazer a procriação e a desova. Neste caso, o estudo ambiental deve apresentar alternativas de uma escada ou uma via para que essa obstrução não ocorra. E, dito isso, serve para todo e qualquer empreendimento. Todo e qualquer empreendimento, a licença é dada sob 2 condições. O atendimento na íntegra de todas as condicionantes para os impactos negativos, que deve ser identificado quais são e quais propostas foram ou serão apresentadas para atenuar aqueles impactos negativos. E, por derradeiro, todo licenciamento ele tem prazo de validade. Ou seja, nenhum licenciamento ele é dado permanente, de forma ad eternum, ou seja, para sempre. Cada licenciamento ele deve passar ou solicitar renovação, alguns empreendimentos 5 anos, outros 8 anos e até empreendimento de 10 anos. O detalhe, nenhuma legislação pode se sobrepor à legislação maior que a federal. A hierarquia é: uma legislação estadual pode ser mais restritiva do que a federal e uma municipal pode ser concomitantemente mais restritiva estadual e federal. Um município não pode ter leis para abrandar a lei estadual nem federal. Ele tem que ser submetido. Ele tem que ser submetido. Essa é a hierarquia do arcabouço legal. Claro. Professor, eu fiquei curioso aqui, assim, o trabalho nosso aqui é desmistificar as coisas, né? Então nós estamos conversando com um público de engenharia, mas eu também queria que esse documento que a gente tem, esse trabalho que a gente tem feito, ajudasse a desmistificar também para os leigos, para que eles assistam e compreendam um pouco o que é esse universo nosso da engenharia. Dito isso, eu queria que o senhor, como professor, me ajudasse a refletir e conseguisse construir o raciocínio, porque às vezes fica difícil convencer empreendedor que tem na cabeça dele que o órgão ambiental está ali só para atrapalhar a vida dele como empreendedor, que o empreender no Brasil é muito difícil, porque não dá para fazer, porque a gente não consegue. E em relação às questões ambientais, a gente precisa compreender, né, qual que é as consequências. Nem todo empreendedor é santo e não é só porque não vai dar problema, nunca deu problema. Posto de gasolina, por exemplo, foi um exemplo bem interessante que 2004 para cá, antigamente, não sei se você lembra, Fernanda, os postos de gasolina, a pista deles era só paralelepípedo. Não tinha concreto, não tinha. Isso foi exigência ambiental, não foi, professor? Exato. O que nós podemos falar para esses empreendedores que assim acha que o sistema ambiental, que regularizar ambiental, licença ambiental é só burocracia, que é para o Estado atrapalhar a vida deles? Primeiro,
ou um bom empreendedor, e a gente tem que ter cuidado das generalizações. Colocar Perfeitamente. todo mundo dentro do mesmo saco, o mesmo balaio, e querer dizer que todo empreendedor só quer dinheiro e ele é o vilão do meio ambiente seria leviano. Não pode ser por aí. Existem boas empresas, bons empresários, pessoas sérias que querem empreender com responsabilidade ambiental. Entretanto, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Aqueles que querem empreender de forma degradando o meio ambiente, essa é a força da lei. Tá? A lei não é feita para punir. A lei é feita para criar regras para que nós vivamos não num ambiente de selvageria. Eu vou aproveitar aqui, já que você abriu um ponto interessante, eu tive o privilégio de formar uma equipe com profissionais e colegas da Universidade Federal de Viçosa para fazermos o estudo ambiental da linha de transmissão de energia elétrica do Rio Madeira, que passa lá em Rondônia. O Rio Madeira foram construídas 2 hidrelétricas, a hidrelétrica de Jirau e a hidrelétrica Santo Antônio. A hidrelétrica do Jirau sai um eixão que vem através do centro-oeste aqui para o sudeste. E um outro eixo sai lá da hidrelétrica Santo Antônio, lá para o Acre e aquela região ali da Amazônia. Eu tive a oportunidade de fazer o licenciamento ambiental, coordenei o licenciamento ambiental desse trecho, que dá aí 500 quilômetros de rede. E aí, uma coisa interessante, Tiago, por ser uma obra que passa mais de um estado, isso foi feito sob a supervisão do IBAMA. E o IBAMA, na verdade, ele exige que os estudos, tá, foi protocolado pelo empreendedor, o IBAMA liberou o FOB, Formulário de Orientação Básica, o que você deve fazer para que seu pedido de licenciamento seja atendido. Então, ele pediu, dentre outras coisas, que o estudo apresentasse critério locacional. O que é isso? Se você deixar por conta do empreendedor, uma linha de transmissão, por exemplo, ele quer sair do ponto A para o ponto B em linha reta. Em linha reta, o mais Passando rápido, mais barato independente- possível. Sim. Vai ficar mais barato a obra. Cortando morro. Passando por cima de comunidade, passando por cima de terra indígena, passando por cima de geoglifos, que são aquelas vestígios de civilizações antigas, que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico, pelo IFAM. Então, não pode ser apenas ao desejo do empreendedor. É preciso que ele atenda também o que está na legislação. Então, para fazer isso, nós tivemos que fazer 3 estudos locacionais. Alternativa A, alternativa B e alternativa C. Pelo menos 3. E dentre esses, aquele que vai causar o menor custo ambiental, a relação custo e benefício. E lá naquela região da Amazônia, tem muito região, quando você, não sei se vocês já ouviram falar esse nome geoglifo, quando você sobrevoa no Peru, na Bolívia, vê aquelas coisas que é muito difícil entender que a população atual tenha conseguido fazer. Né? Aqueles vestígios de populações pré-inca, não é nem inca, é pré-inca. Tá? E aí, quando foi feito o estudo, lá ele até sugere, o IBAMA, a composição da equipe. Não é apenas nós que dizemos, eu quero trabalhar com fulano. Quero dizer a quem nos ouve que licenciamento ambiental é uma área para todo mundo. É multidisciplinar. Multidisciplinar, tem pedagogos, pode ser pedagogos, biólogos, engenheiros, psicólogos, antropólogos. Pra você ter uma ideia, tivemos que contratar uma profissional que é muito difícil encontrar no Brasil, que é especialista em geoglifo. Conseguimos uma profissional do Rio Grande do Sul. Você não encontra na prateleira fácil, porque isso aí é uma coisa muito específica. Com certeza. Né? E uma outra coisa, queria dizer aos ouvintes que a gente tem que ter muita humildade. A gente sabe muito, mas não sabe tudo, graças a Deus. Se eu não tivesse a expertise daquele chamado mateiro, daquele que vive lá, aquele caboclo que conhece a mata, minha ciência não serviria para muita coisa, não. Todo o meu conhecimento técnico tem que se valer com humildade da composição, da força do conhecimento de muitos saberes. Um especialista para água, outro para ar, outro para solo. Na área da fauna, por exemplo, tá? Às vezes você não encontra um biólogo que domine répteis, aves, mamíferos, ectiofauna, tá? Às vezes o cara é muito bom em aves, mas não é bom em répteis. Então você às vezes tem que contratar, dependendo do nível de detalhamento,
às vezes 2 ou 3 ou 4 diferentes tipos de biólogos. Entendeu? Então, a equipe tem que ser multidisciplinar e, ao final, você tem que ter um estudo compatível com a exigência do tamanho do impacto que aquele empreendimento vai causar. E na hora de sair de Porto Velho, em sentido de Rio Branco, no Acre, cuja dificuldade é muito grande, você tem que pegar, às vezes, os igarapés, passar por dentro de mata, por trilhas, como que Magalhães, aqui da região sudeste, que Tem conhecimento tão peculiar. Então, eu tenho que ter a humildade de dizer o seguinte, os saberes aqui não é para ser confrontados, no sentido de que eu sou o coordenador, tá? E eu tenho que valorizar também o conhecimento popular. O conhecimento popular tem peso, tem valor, e aqui não é provando quem sabe mais, é a soma para que o trabalho seja de melhor qualidade. Isso só foi possível por um conjunto de pessoas trabalhando, cada um entendendo a sua missão e sua responsabilidade. Hoje, as hidrelétricas estão funcionando, produzindo energia para o Brasil e, por ter sido licenciado e o órgão aceito, foi colocado ali todos os critérios de minimização dos impactos negativos. Então, pelo menor custo ambiental, que vai ter um custo ambiental, vai. Mas os benefícios têm que ser muitas vezes maior. O que a gente chama impacto positivo, nós temos que potencializar para que o máximo da população se beneficie. Entendi. E os impactos negativos têm um nome técnico que a gente chama mitigar. Mitigar é diminuir ao máximo possível com a menor degradação e sempre tendo o cuidado de fazer a compensação. Se eu degradei, ou se eu cortei, ou se eu suprimi, eu tenho que compensar aquilo que foi tirado em um outro local. Então, é possível, mesmo apresentando algum impacto negativo, conseguir a licença ambiental? Sim, por isso que tem as chamadas condicionantes que ele tem que atender. Sim. Quanto maior forem os impactos negativos, mais condicionantes, tá? E mais, você pode entrar com um pedido de estudo e, ao final, a equipe avaliadora ela pode chegar à conclusão de que aquele empreendimento ele não é viável ambientalmente. Sim. Por quê? Se eu sou um profissional contratado para fazer um estudo, eu não posso, nem ninguém pode ou ninguém deve, poder até que pode, não deve querer, pelo fato de estar sendo contratado, agradar ao empreendedor, porque ali vai as nossas respectivas responsabilidades técnicas. Se houver dolo, má-fé no efetivo estudo, o profissional responde. Ou seja, ele não é um escravo. Ele não é um escravo do empreendedor porque ele é o contratante. O profissional ele tem que ter responsabilidade profissional e legal. De tudo quanto ele declare, ele tem que ter compromisso com a verdade. Esse ponto é muito importante a gente falar, Magalhães, porque é o seguinte, as pessoas precisam compreender que quando ele é contratado, o profissional é contratado para fazer um estudo, e por acaso, o cara me contratou, eu vou fazer porque ele está querendo. Amanhã ou depois, o Ministério Público, alguém bate na porta dele, esse empreendedor vai falar assim, eu contratei um especialista para poder resolver. Se ele falou que podia, quer dizer, ele vai trazer tudo para suas costas, e com razão, porque ele contratou, esse é o fato. Me permita aí um aspecto interessante. Sim. O órgão ambiental, quanto maior o empreendimento, maior o nível de exigência. Inclusive, tem as audiências públicas. Neste caso, as etapas em que vão sucedendo o empreendimento, as comunidades que serão diretamente afetadas, elas têm que se marcar dia, horário, local, dar amplo conhecimento à população que será diretamente afetada de como será o empreendimento. E há uma manifestação, tá, com a participação, inclusive, popular. Do Ministério Público. Sim, claro. Popular claro, também. Porque o meio ambiente está assegurado na forma da lei, na Constituição, que meio ambiente é um direito de todos. Com certeza. Então, não se pode, apenas por interesse do empresariado, ele fazer o empreendimento e a população não ter direito ao questionamento. Tá? Então, neste caso, todo e qualquer empreendimento passa, inclusive, pelo crivo das audiências públicas. Inclusive, assim, o Conselho de Defesa Ambiental, o CODEMA, ele é composto pela sociedade, né? É composto pelo... Tem gente da prefeitura, mas tem gente também da sociedade. O CREA tem uma indicação, acho que o INEA tinha, um tempo também teve. Eu tenho o privilégio, nas reuniões do CODEMA aqui,
ter a participação de colega do CREA. Do CREA que participa. O CREA tem representante, Câmara de Vereadores tem representante, a Ordem dos Advogados tem representante, a Universidade tem representante, Então, é onde a a população Associação fala. Comercial tem representante. Então, ninguém pode dizer que não se faz representado. Por exemplo, a Associação Comercial. São muitos os membros da Associação Comercial, são muitos os associados. Cabe a esse segmento eleger o seu representante. Tem algumas universidades em Caratinga. Cabe às universidades eleger o seu representante. Obviamente, aquele que vai em nome daquele segmento. O CODEMA, o COPAN, Conselho de Política Ambiental, tem o representante da agricultura. Cabe ao segmento da agricultura dizer quem vai em nome deles representar. Cada segmento tem direito de puxar a corda para onde quiser. Sim. Ele tem direito, assim como, por exemplo, tem, independentemente de eu concordar ou não, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do gado. Cada bancada tem direito a reivindicar e lutar pelaquilo que ela acredita. Só que ela não prevalece sozinha. Ela tem que mostrar que aquilo que ela quer, ou que ela propõe, ou que ela vota, é de interesse público. E aí, a maioria, em qualquer democracia, que vence. Política é um jogo de tensão e ele acontece também no mundo ambiental. E isso né? é um mundo real. Agora, o senhor chegou a falar, só voltando, o senhor chegou a falar sobre licenciamento ambiental e também falou sobre generalização, aí eu acabei lembrando. Quando fala que licenciamento ambiental, condicionante é quando dá uma condição. Olha, eu te dou a licença, mas você tem umas condições. Seguir ali. De tanto em tanto tempo você precisa me apresentar um estudo, alguma coisa assim. Mas aí o senhor falou assim, ó, que a licença ela não é a de eterno. Porém, tem empreendimentos que ele é só para instalar. Como, por exemplo, um loteamento. Loteamento, eu faço o licenciamento e instalo ele. Depois eu não tenho que ficar licenciando de novo uma cidade. Correto? Correto. Então, tem dois aspectos. Evidentemente que um podcast é um momento bacana para a gente conversar, dialogar. Há muitos detalhes que aqui a gente não vai... Não cabe. Né? Não cabe Sim. a gente esgotar. Mas, já que você puxou um ponto, primeiro que estou muito feliz em falar dessa área e dizer e estimular que mais pessoas de diferentes áreas, tá, também queiram treinar, se capacitar. Tem muitas instituições que dão curso, treinamento, entrar nos sites. Essas informações são muito, hoje, fáceis de serem acessadas. E o modus operandi de cada estado é um pouquinho diferente, Claro. mas não há grande profundidade de diferenças. Tá? Cada estado tem o seu rito, não tão diferente. Existem 3 níveis de licença. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é mais ou menos assim: presente, eu estou aqui, eu tenho esse interesse. O órgão ambiental, então, recebe esse pedido, essa solicitação de licença prévia. Exemplo, eu quero fazer uma intervenção no bioma Mata Atlântica, em tal região. Vamos supor que essa região seja um hotspot, uma região de alta sensibilidade ambiental, em que ali, tipo aqui, a região ali do Miguel Abdala, onde tem um muriqui, que é um dos únicos pontos que tem um muriqui. E eu quero fazer uma intervenção justamente ali. Muito provavelmente o órgão ambiental, já no nascedouro, vai dizer, não, ali não dá. De maneira informal é o seguinte: o órgão ambiental, estou com a intenção de fazer isso. E o órgão ambiental fazia o quê? Isso De aí? jeito nenhum. De jeito nenhum. Que já no início, antes uma da reserva pessoa... ambiental. Antes da Nascedouro. pessoa, Exatamente. antes da pessoa evoluir com estudo, com investimento, esse tipo de Tá. coisa. Então, é a licença prévia. Isso. Supondo que não, é razoável, está dentro da lei, já está caracterizado aqui todos os biomas do estado de Minas, tal região, até você já encontra os mapas, aonde possivelmente você tem menos impactos que você poderia causar, seja na flora, na fauna, etc. Aí passa-se para o estágio 2, que é a licença de instalação. Ok, você atendeu a licença prévia, o que nós pedimos você atendeu, passa para a fase de instalação. É quando a obra vai ser instalada propriamente dita. Seja uma obra de uma hidrelétrica, de uma usina, de uma estação de tratamento de esgoto, ou qualquer outra obra. É a licença de instalação. Concluída a licença de instalação, a obra pronta, vem a terceira etapa, que é agora de operação. A grosso modo é mais ou menos assim. É como se eu, aqui em Caratinga ou em qualquer cidade, quero construir um prédio, um imóvel. Então eu vou à prefeitura, tiro um alvará de construção, Sim. apresento o projeto, a prefeitura não está tudo de acordo, onde você quer construir, o modelo de casa ou o modelo de obra está tudo de acordo. Quando a obra está pronta,
eu vou pedir à prefeitura o alvará ou o habite-se. É a hora que o fiscal vai lá ver se aquilo que foi construído está de acordo com aquilo que foi pedido no alvará. Sim. Porque alguém pode pedir uma coisa e depois fazer outra. Verdade. Tá? Usando essa analogia e vindo para licenciamento ambiental, eu posso ter pedido uma coisa na licença, fui, na hora de executar, eu fiz outra, ou a maior do que eu pedi. Aí, obviamente, e muito provavelmente, não vão me dar a licença de operação. Negada. Tá? Outorga de água, ou seja, licença de retirada de água, seja superficial ou subterrânea. Eu pedi uma outorga para retirar 150 litros por segundo. Foi feito o estudo, eu apresentei vazão, eu apresentei potencial de retirada, foi dado de acordo, atendendo o que eu pedi. Só que na hora eu meto o cano mais grosso, tiro a mais do que foi pedido. Não só eu vou responder civil e criminalmente, vou ser multado e meus equipamentos vão ser lacrados. Então, eu não posso fazer a maior do que foi me dado autorização para licença. Agora, tem uma outra coisa. Você pode pedir uma determinada licença para construir, por exemplo, uma fábrica de qualquer coisa. Lá, por exemplo, processamento de leite. Eu pedi uma licença para instalar lá um laticínio com processamento de 15 mil litros de leite por dia. Mas a coisa foi promissora, a coisa cresceu, a bacia leiteira aumentou e eu quero ampliar isso. A licença para mim é para 15, mas eu tenho agora potencial para 20 ou 25. Eu posso fazer a alteração? Posso, desde que eu primeiro procure o órgão ambiental, repactue com um novo pedido de licenciamento e ampliação do empreendimento. Sim. Para ele atender agora a nova demanda. Sim. Aí é um novo estudo, a nova complementação. Pode também acontecer ao contrário. Eu pedi para 25 mil, mas eu só venho operando 10. Não tem problema. Se eu crescer e aumentar, qualquer aumento, desde que não ultrapasse aquilo que me foi dado de licença, está legal. Não vai te afetar. Então, alteração de licença ambiental pode ser feita? Pode. Tudo pactuado e dando ciência ao órgão ambiental. Certo. Por derradeiro, existem também aqueles empreendimentos que não estão legalizados. Aí a lei diz o seguinte: há o benefício quando há uma autodeclaração. É mais ou menos assim: eu estou ciente que eu não estou legal. Se eu faço a autodenúncia, eu me apresento legitimamente, eu terei o benefício. Eu não serei anistiado de nada, não. Tá? Eu terei o benefício, eu vou ter que regularizar a minha situação. Se tiver que pagar alguma punição, pago na forma da lei. Diferentemente de eu ignorar, me esconder e deixar ao próprio léu da sorte. Porque se for visto um empreendimento funcionando sem licença, aí ele vai ser multado, autuado, por ele não ter cumprido a legislação. E a legislação diz o seguinte: a ninguém é dado o direito de declarar desconhecimento da lei. E no caso de construção privada irregular, tipo as invasões, pega lá uma área parada, o pessoal invade e começa a construir de forma irregular. O que pode acontecer? O preceito da lei é igual. Seja público ou privado, a lei, ou o pau que bate em Chico, deve também bater em Francisco. Tá? Quem faz algo contrariando a legislação, ele assume as responsabilidades na forma da lei. Tá? Certo. Ninguém pode fazer intervenção ambiental ao bel prazer. E, lamentavelmente, alguns fazem. E às vezes fica difícil da pessoa compreender que a atividade que ela está exercendo causa impacto ambiental. Às vezes a pessoa acha que não. Aliás, essa palavra impacto é pouco entendido, né? De um modo geral, essas pessoas menos... Falou impacto, as pessoas só pensam em coisa ruim. Pode ter um impacto positivo. Tem um impacto positivo. Né? O que nós precisamos avançar mais? O que nós precisamos avançar mais é fazendo trabalho de educação ambiental, informando, fazendo os podcasts, as escolas trabalhando, ou seja, é um esforço conjunto, que a questão ambiental é uma responsabilidade de todos. E aí, quem não sabe, pergunta. Vamos a um polo menor, vamos pensar não no macro, mas no micro, do maior para o menor. O menor é onde as intervenções e os problemas ocorrem, a nível de município. As prefeituras devem fortalecer muito as secretarias municipais de educação, a Secretaria de Meio Ambiente, para que continuamente
tá? Existe um trabalho de informação, um apoio à sociedade, um calendário ambiental, dia da árvore, dia do meio ambiente, dia da água, para que a sociedade vá desmistificando e possa, buscando essas parcerias. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, se fortalecendo junto ao CREA, se fortalecendo junto com a Emater, tá? Ou seja, não é botar a responsabilidade em só um. Só em um. É um conjunto de atores. Exatamente. Porque antes de nós sermos qualquer coisa, qualquer profissão, somos gente. E como gente, temos a responsabilidade de zelar por esse grande patrimônio. Dessa herança que nós recebemos e da herança que nós deixaremos para gerações futuras. Eu confesso para vocês que, olhando para Caratinga, hoje eu fico um pouco preocupada, porque a gente está vendo aí o crescimento urbano tomando os morros da cidade. Eu fico pensando, gente, até que ponto que essas construções estão sendo realmente fiscalizadas? Eu fico com medo de desabamento, igual aconteceu ali, né? Aquele desabamento de uma parte de uma casa atrás daquele posto, o Posto Gentil. Pois é, ali, só para também colocar os nossos ouvintes aqui do podcast, aquilo ali, existe uma responsabilidade clara. E aí eu não estou acusando, eu estou apenas afirmando o que é público, tá, nos processos. Ali houve um engenheiro, portanto, ele sabia da responsabilidade dele, anexando a ART, então não houve negligência, até onde eu sei, e não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém. Não houve negligência, até onde eu sei, da Prefeitura ou do CREA. Todo profissional ele tem que saber, e se ele não sabe ou ele tem dúvida, ele humildemente ele tem que recorrer a outros colegas ou se ele não se sente confortável. Mas se ele afirma, ele tem segurança, ele tem que assumir as responsabilidades. Então, pelo que eu sei, lá, pelo menos no CODEMA, foi isso que eu vi lá numa das reuniões. Foi dito lá pelo secretário de Meio Ambiente e alguns colegas que vivenciaram aquele momento no CREA, tá? De que quando o empreendedor entrou com um pedido requerendo licenciamento ambiental, lá o CODEMA pediu, dentre outras coisas, além do projeto, que fosse anexado à ART. Ora, o engenheiro anexou que a obra estava regular ou que a obra estava tranquila. Ou isso. O CREA, ela sabe, através do seu conselho, né, que os profissionais têm a prerrogativa profissional de fazer. Sim. E quando alguma coisa surge de irregular, cabe a ela a averiguar, dando o amplo direito de defesa, para que o profissional possa também fazer sua defesa. Então, até onde eu sei, e corrija-me se eu estiver errado, se alguém tiver outra informação, de que aquilo ali foi tudo apresentado aos órgãos competentes como legal. A parte de documentação estava Exato. ok. Agora, aconteceu um sinistro e a responsabilidade agora está sendo apurada, tanto pela Justiça quanto pelo... Né, o CREA também tem o trabalho de averiguar a conduta do profissional e tudo mais. Isso está acontecendo. Agora, conduta ética no CREA, ela é sigilosa. Ela é sigilosa, a gente não fica sabendo. Apesar de eu estar dentro do CREA, ser inspetor, eu não fico sabendo quem que está sendo, por que Porque a gente tá também tem que preservar pessoas. Não, e assim, a gente está direito... citando, eu estou citando esse como um exemplo, não é nem questionando essa situação. Mas foi interessante você falar, porque é o seguinte, uma coisa que quando eu trabalhei com o meio ambiente, eu sou técnico em meio ambiente, né? Nível médio, eu fiz técnico em meio ambiente e trabalhei um pouco com licenciamento ambiental e tal. Uma reclamação que os engenheiros têm, que eu tinha, são duas, na verdade. Uma delas é que a gente acaba virando um despachante de documentos. Às vezes você precisa saber mais de lei do que da engenharia em si. Isso é bem frustrante para quem fez engenharia e tudo mais. Essa parte só burocrática... Mas não tem uma perícia técnica ali no local? Tem que ter. Mas é porque quando os empreendimentos são muito pequenos, são menores, até o nível de exigência do Estado é menor e a gente acaba fazendo um papel de despachante. Mas a outra coisa que me frustrava muito, Magalhães, eu não sei se isso mudou do tempo que eu trabalhei nisso para cá, é a questão do assim, o Estado, aquilo que ele te cobra não é aquilo que ele te dá. Na fiscalização, eles fizeram um movimento, a Polícia Ambiental, foi todo um treinamento lá em 2004 ainda, e a Polícia Ambiental foi capacitada, foi treinada para poder fazer fiscalização ambiental, isso foi interessantíssimo, explodiu a necessidade de fazer licenciamento ambiental, o governo se estruturou na medida do possível, mas ainda assim era muito aquém do que a gente conseguia fazer. Então, você bate um protocolo, pede uma licença, daí 3, 4, 5 meses, 6 meses, e os empreendedores não têm essa paciência que normalmente
realmente tem. Lógico, óbvio, evidente, a gente não pode generalizar, e tudo tem seu tempo mesmo. Agora, melhorou, pelo menos? Antes era muito demorado. Eu queria colocar 2 pontos aqui muito relevantes, que eu acho bacana dentro desse podcast colocar. Primeiro é a questão da fragilidade dos nossos órgãos. Veja bem, um profissional, para ele estar qualificado, isso não se dá de um dia para a noite. Isso demanda tempo. Bons profissionais na área do Estado, por exemplo, ele precisa ter uma boa capacitação, vivência, quilômetro rodado, ninguém salário consegue bom. salário bom. Verdade. Ocorre Reconhecimento. que, de um modo geral, órgãos públicos não são as maiores fontes pagadoras. Verdade. Tá? Quando eles começam a criar mais maturidade profissional, de Pega experiência bagagem. e tal, bagagem, às vezes a iniciativa Verdade. privada consegue retirar. Tirar. Verdade. Olha, eu tenho bons colegas, pessoas que eu admiro muito, com notoriedade de saber, que estavam trabalhando nessa estrutura ambiental e que foram retirados pela iniciativa privada. Está errada a iniciativa privada? Não. De jeito nenhum. Dentro da lógica dela, ela precisa também ter melhores Com profissionais. certeza. Eu lembro que em uma determinada época, eu fui sondado para trabalhar no Espírito Santo numa empresa chinesa. Qual é a lógica da empresa chinesa? Ela vem, eu estou citando uma empresa chinesa, mas isso é qualquer empresa, Sim. seja chinesa, americana ou brasileira, independente de origem ou nacionalidade. Ela vem, bota os milhões, ela lá na área de terminal para exportação de minério, etc. Ela vem, ela vai botar os milhões. Ela quer um rito rápido para o seu licenciamento. Ela não vai buscar no mercado gente verde, gente madura. Ora, se ela já pode tirar de um órgão ambiental gente que conhece todos os atalhos, Com certeza. pergunta-se quanto é que você ganha. Por exemplo, não, 4 mil, eu lhe pago 8, eu lhe pago 10. Qual é a diferença para um órgão ou uma empresa dessa? Pagar 8, 10 ou 15 ou 20. Para ela, dentro da magnitude dos negócios, não é nada. Para o órgão ambiental, você tirou um bom profissional. Então, é preciso que também haja uma valorização do quadro funcional para que esses profissionais, não é, permaneçam. Então, há muita rotatividade Verdade. nos profissionais que trabalham nesses órgãos ambientais. Porque, de um modo geral, eu estou afirmando, com conhecimento de causa. Não, Porque, muito como eu bem disse, pontuado, muito bem porque eu pontuado. disse que durante 15 anos eu fui membro do Conselho de Política Estadual. Sim. Tá? E vi que ao longo desse tempo sempre surgia fulano de tal, cadê fulano de tal? Não saiu, foi para uma outra. Não, tá E aí certo. o quadro se renova muito rapidamente. Então há um processo, muitas vezes, de descontinuidade. Como também a legislação ela vem mudando rapidamente, seja para o aperfeiçoamento ou qualquer outro cunho que alguém queira ver, isso implica em que você demanda tempo também para estar se familiarizando com essas legislações que estão, como eu disse, continuamente se aperfeiçoando. Eu ficava bem chateado porque a gente não conseguia fazer as coisas andar. E quando a gente foi ver os números, assim, que o Estado ele cobra um valor administrativo para poder fazer avaliação, tem todo esse trabalho administrativo e técnico, né? E a arrecadação do governo na época era muito maior do que ele gastava, ou seja, podia dar estrutura para o pessoal. E às vezes você tinha alguma estrutura, caminhonete, tinha os carros, e os técnicos lá fazendo greve porque o salário era miserável. Assim, O detalhe aqui também deixar claro no podcast de que não existe jantar de graça. É verdade. Não é? Todo licenciamento tem um custo e quem paga é o empreendedor, é aquele que requer. Ou seja, quem faz a festa paga a conta. Sim. Existe uma tabela de preços para licenciamento. Quanto maior o empreendimento, maior são as taxas. Ou seja, o quadro de funcionário ou de estrutura para avaliar e emitir os pareceres tem um custo e esse custo é bancado pelo empreendedor. E até é natural que assim seja. Porque, na verdade, o governo, o que é o governo? O governo é o administrador daquilo que ele arrecada. Ora, se ele vai ter estrutura técnica, funcionários, servidores, carro, energia, etc., aquilo para funcionar tem um custo. E o governo precisa tirar isso de algum lugar. Da onde que ele vai tirar? Daqueles que demandam os serviços. Há em alguns estados
uma ampliação de parceria do Estado com alguns municípios. Em Minas Gerais, por exemplo, existem alguns municípios de porte maior que têm autonomia, mediante celebração com o Estado, para ter autonomia de fazer o seu licenciamento. Se ela vê que ela tem um número de demandas de empreendimentos alto, que vai ter uma fonte arrecadatória que vai ser possível bancar aquela estrutura toda de técnicos, tá? Para emitir pareceres e avaliar os projetos, ele pode ter isso. Então, vamos pensar assim, a nossa utopia, que nós tivéssemos aqui, nesses 853 municípios, em cada município, uma estrutura capaz de integralmente fazer seu licenciamento ambiental. Só que não há material técnico, humano, qualificado, além de ingerências políticas, interferências outras, que nos dê tranquilidade de que aquele processo está vindo com licitude, com ética, com compromisso ambiental. Por isso que quase toda a estrutura está centralizada no Estado. Se eu não estou equivocado, até quase recentemente, só tinha 5 municípios do Estado de Minas Gerais, todos eles de grande porte, que tinham a prerrogativa de fazer licenciamento. Tá? Numa utopia de um país de primeiro mundo, em tese, todo o licenciamento deveria ser feito dentro da própria prefeitura. Dentro da própria prefeitura. E você imagina? Isso seria a utopia, né? Seria ótimo. Sonho. Seria ótimo. Até mesmo para poder fazer alvará, que você falou, aprovação. Tem município que não exige. Que você não aprova a planta de uma casa, né, edificação, você não faz, a própria prefeitura não exige. Aí o CREA está aí para isso também, né, exigir que proteger a sociedade da atuação de leigos, de qualquer pessoa fazer sem saber. Magalhães, que aula, hein, Fernanda? Muito, que aula mesmo, gente. Olha, agradecer, pessoal, nós estamos chegando ao final do podcast, com certeza nós temos outras oportunidades, trazer outros temas aqui, porque já vi que o senhor entende. Nossa, você viu, é muita informação e é muita coisa. Especializou em resíduos, né, compostagem. Um outro tema importante. Falando sobre recursos hídricos, muito dá para a gente trabalhar muita coisa aí. As suas considerações finais, professor? As considerações finais é que todos que nos ouvem não apenas sejam críticos do sistema, eu sempre disse isso lá no Copan, que ajude a fortalecer. Nós não estamos aqui para sacrificar o órgão ambiental. O órgão ambiental é um patrimônio da sociedade. Temos que tê-los com a visão de que se há falhas, podemos aperfeiçoar, podemos melhorar. Para isso, o princípio, eu não consigo imaginar nenhuma modificação na sociedade senão pela educação. Eu sou aquele otimista incorrigível. Que ótimo. Lutarei sempre por educar, por informar, por trabalhar, dando a oportunidade de que todos tenham a informação. As estratégias são diversas. Agora, não podemos fazer com que isso tudo esteja centralizado. Deve ser uma ação descentralizada, chamando esses atores sociais, vendo as principais demandas. Por exemplo, vai ter aqui um debate desses nossos candidatos a prefeito. Caratinga teremos 5 candidatos a prefeito. E vai ter aí uma sabatina, digamos assim, uma entrevista com todos esses... Não é entrevista, é um debate. Exato. E aí surgirão perguntas, até me pediram para que eu formulasse uma das perguntas, os organizadores, para que eu formulasse uma pergunta na área ambiental. Eu estou pensando daquilo que mais concretamente eu poderia contribuir para questionar os nossos candidatos. O certo é que existem problemas, e eu já sei que o maior problema de Caratinga, estou afirmando com conhecimento de causa, o que mais chega lá no CODEMA? O que mais chega de empreendimento aqui são intervenções de área de aterro e desaterro. Eu diria assim, de cada 100 processos que chegam lá, seguramente mais de 60% ou 70% é aterro e desaterro. A nossa topografia é muito íngreme, o solo tem uma estrutura de desmanchar muito facilmente, de muito desmoronamento. Isso precisa ser feito com muita sapiência. Verdade. Então, assim, precisamos aperfeiçoar, precisamos avaliar o nosso plano diretor, a lei de ocupação de solo, tá? As áreas de risco e observarmos aquilo que está no Código Florestal. Qual seja, quais são as nossas áreas de APP? Verdade. Quais são as nossas áreas que não podem ser construídas em função do grid, ou seja, da topografia? Claro. Neste caso, aquilo que nós não fizemos antes, o nosso dever de casa.
aquelas falhas que a gente viu, temos que aprender com elas. É verdade. Existem interesses econômicos? Existem interesses de empresários? Existem, e nada contra o empresário. Mas vamos expandir a cidade para aquilo que a ciência indica como uma não área de risco, como área adequada de ocupação, os chamados áreas que podem ser vetores de crescimento. Não podemos crescer para onde nosso interesse é maior. Nós temos que crescer para onde não vai conflitar com a legislação, com o Código Florestal. E nem com o meio ambiente. Exatamente. Né? Então, essas considerações, eu acho que nós precisamos dar continuamente. Quero parabenizar vocês por estar abrindo esse espaço, por estar propiciando ou levando essas informações para o grande público. Meio ambiente cabe todos. O espaço de licenciamento ambiental não é apenas ou exclusivamente de engenharia, são de todas as áreas. Por exemplo, pedagogos, às vezes nas condicionantes, exigem que aquela empresa faça trabalho de educação ambiental. Então, você tem que envolver pedagogos. Às vezes, você precisa envolver psicólogos, antropólogos. Imagine se você tem aí um quilombola, você tem uma área indígena, Sim. você tem uma comunidade, aquilo vai ser afetado. Você tem que trabalhar envolvendo os vários profissionais. Engenheiro pode muito, mas graças a Deus não pode tudo. Biólogo pode muito, mas não pode tudo. Então, a gente tem que dar as mãos, Verdade. somar os saberes em prol da melhoria de qualidade ambiental, que é para todos. Nossa, que aula, hein, professor? Que Você aula. Você vê, o Magalhães é uma pessoa que, assim, eu sempre que eu estou com ele, eu aprendo um pouquinho. Mas o mais interessante, Magalhães, aí é um elogio, né, um afago, porque, assim, além de ser muito simpático comigo, com a minha família e tal, estar com ele é sempre um conhecimento não só técnico, como humano, sabe? É importante, assim, ele começou falando, eu vontade de dar um abraço nele. Assim, ó, eu quero contribuir para a sociedade que já me deu tanto. Devolver. Isso é muito importante escutar, porque essa é uma luta que às vezes parece que não, mas a gente luta muito sozinho. A gente luta muito sozinho, isso, porque Thiago, parece que não faz parte. Eu queria dizer uma coisa com o fundo do meu coração. Quando eu recebo os elogios, eu recebo assim com um aumento enorme de responsabilidade. Já não tenho idade mais para me embriagar com elogios. Eu digo que elogios é aumento de responsabilidade. Então, se eu contribuo, as pessoas gostam, sentem firmeza, eu volto para a minha casa com mais reflexão, com mais responsabilidade. Por quê? Porque palavras têm peso. Você não pode ter, depois de tanto receber, achar que você está falando bonito, se você também não tiver um testemunho, uma vivência, um histórico que credencie aquilo que você está falando. Então, assim, o que eu posso dizer, quem me avalia, é minha vida pregressa. O que eu já fiz até aqui? O que eu já produzi? Verdade. Mas se eu produzi alguma coisa, é porque eu também recebi. E eu tenho a obrigação de produzir mais, porque recebi muito. Então, assim, essa nossa contribuição hoje faz com que você, eu, nós saiamos daqui com mais responsabilidade do que nós entramos. Sim. Né? Certeza. Isso não nos dá conforto de que nós estamos resolvidos. Nós temos uma grande luta a travar para que nossa herança para as futuras gerações não possam se envergonhar da gente, Claro. de que tivemos tanto saber e pouco fizemos. Então você me perdoa, mas pelo elogio, me perdoa o elogio, mas realmente é uma grande responsabilidade. E, assim, essa reflexão que o senhor sempre traz para a gente é importante para a gente poder nós vivemos hoje um tempo meio sombrio em relação ao conhecimento técnico, em relação à atuação coletiva, né? Que hoje em dia nós estamos trabalhando tanto com individualismo, Verdade. que essa ação coletiva é muito importante, e eu acho que o senhor trouxe aqui de maneira muito interessante para a gente. Obrigado pela sua participação, é sempre Estarei sempre à disposição, prazer. viu? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Aproveitar para relembrar, pessoal, que esse podcast ele é uma iniciativa do INEA Caratinga em parceria com o CREA. Então, assim, eles pensaram, esses dois órgãos pensaram em criar esse espaço de debate, de discussões, trazendo temas de interesse não apenas da engenharia. A gente sabe que a gente está aqui discutindo Multidisciplinar. temas da engenharia, mas que são de interesses públicos, assim como está sendo interessante para mim, que não sou da área da engenharia. E que eu sei que quem está nos acompanhando aí também, com certeza está recebendo muito conhecimento diferente. É algo que não está presente, às vezes está presente no nosso dia a dia, mas que passa despercebido e faz a gente realmente refletir sobre várias questões. Então, aproveitar aqui e agradecer, professor, foi uma aula realmente para mim, pessoalmente, tá? E foi um prazer também te conhecer. Prazer é nosso.
Agradecer você, Tiago, mais uma vez, né, pela participação, pela parceria aqui comigo. Então, somos parceiros, vamos para quantos episódios vierem, nós vamos estar aqui trocando ideia. Agradecer o pessoal do Caracast também. Agradecer o pessoal do Caracast, a equipe maravilhosa aqui, gente, desse estúdio, dessa agência que está aqui cedendo esse espaço para a gente, né? E também agradecer vocês que são a razão de estarmos aqui, tá bom? Sigam, né, as redes sociais do CREA, do INEA, para vocês acompanharem mais informações a respeito do podcast. Já se inscrevam lá no canal do YouTube, o endereço está aí para vocês e não percam os próximos episódios. A gente se vê. Até lá! Até mais, gente!